Olá, estamos de volta com o Senado agora. Prefeitos, governadores e o presidente da República podem ficar proibidos de conceder reajustes salariais a servidores para serem pagos por seus sucessores. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão Especial do Pacto Federativo, que está na pauta do plenário do Senado. A proposta altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, que atualmente só proíbe que o governante conceda benefícios nos últimos 6 meses da sua gestão. O texto estende esse prazo para todo o mandato seguinte, para não comprometer a próxima administração. O senador Ricardo Ferraço, autor do projeto, argumenta que o objetivo da proposta é evitar problemas como o dos estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que recentemente atrasaram e parcelaram os salários dos servidores. Os governantes estão dando aumentos parcelados, então eles parcelam determinado percentual no seu período de mandato e empurram para o mandato seguinte parcelas desse aumento, comprometendo os outros governos que vão sucedê-lo. Isso não é possível de acontecer, de continuar acontecendo, porque você contrata uma despesa permanente para o setor público sem saber se você vai ter receita para corresponder, para bancar esse tipo de despesa. Se essa proposta já estivesse em vigor, não seria possível conceder aumentos como os que o Congresso aprovou no último mês, que autorizou reajustes escalonados em até 8 vezes. Segundo o diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília, o projeto é positivo e pode ajudar o país a ajustar os gastos públicos, mas deve trazer perdas salariais aos servidores. Na prática, é muito possível que perca. Primeiro que o prefeito, o governador, ou mesmo o presidente, tende a ser mais generoso com ajustes que não vêm para ele. Então, isso é um elemento que você tirou. Depois, porque vai ter uma série de restrições de negociação, o período de negociação não vai poder ser reposto para frente, e isso vai acabar refletindo no salário do servidor público. Um prefeito municipal, durante uma campanha, ele se elege com compromissos de dar investimentos maiores, por exemplo, na educação, na construção de escolas. Mas quando ele assume o governo municipal, ele percebe que tudo que exige recurso está comprometido com reajustes que foram dados por leis locais anos antes, mas que terão impacto no seu mandato. Essa regra, se aprovada no plenário, já foi aprovada na Comissão Especial do Pacto Federativo, visa aprimorar a gestão pública no Brasil e por isso recebeu o nosso parecer favorável. A campanha eleitoral começou oficialmente nesta semana. Candidatos a prefeito e vereador têm pouco mais de 40 dias para tentar conquistar os votos no ano de mudanças na legislação. Para conversar sobre este assunto, o repórter Dante Ascioli entrevistou Daniel Falcão, professor de Direito Eleitoral da Universidade de São Paulo e do Instituto de Direito Público em Brasília. Professor, a nova legislação ela proíbe, por exemplo, a utilização de efeitos especiais nos programas de rádio e TV e também reduz o tempo de campanha eleitoral. Isso não é ruim para que o eleitor conheça o candidato? Na minha opinião, é muito ruim, foi muito ruim essa mudança. O tempo foi muito encurtado, o tempo de propaganda já na televisão e na rádio não era tão grande, né, diante do tempo que era maior de campanha eleitoral. O tempo de campanha eleitoral foi muito diminuído e o tempo de propaganda ficou ainda menor. Então isso é ruim para que os eleitores possam conhecer os candidatos, já que é uma miríade de candidatos, um número enorme de candidatos, principalmente para vereador, e as pessoas se baseiam muito na televisão e no rádio para saber quem são os candidatos, então se prejudica a possibilidade de que os eleitores possam conhecer quem são os candidatos. E quem ganha com essas mudanças, os pequenos ou os grandes partidos? Quem ganha com isso são os grandes partidos que têm mais estrutura e mais dinheiro para poderem mostrar quem são seus candidatos. Os pequenos partidos e os candidatos que chegaram na corrida eleitoral, na política agora, vão ter muita dificuldade em se mostrar candidatos. A nova legislação também reduziu o prazo para o registro de candidaturas e ministros do Tribunal Superior Eleitoral têm alertado para o risco de uma avalanche de contestações, em que isso pode mudar o resultado final das eleições. Agora, o candidato a prefeito eleito e que tivesse o registro cassado, vai ter que haver uma nova eleição naquela cidade. Antigamente, o segundo colocado assumia. Então, vai haver ainda mais interesse na impugnação de candidaturas, porque impugnando a candidatura de um candidato eventualmente eleito, ele vai proporcionar uma nova eleição naquela cidade. Então, pode criar um conflito político perigoso em vários municípios do Brasil. E no caso das eleições proporcionais, isso não pode mudar completamente o quadro das câmaras de vereadores?
Sim, pode mudar completamente o quadro no sentido de que pode ser que um candidato muito bem votado, que tenha carregado com ele muitas pessoas juntas, muitos outros candidatos juntos, se ele for cassado, o registro ou o diploma, pode mexer na conta do quociente partidário e isso vai fazer com que muitos eleitos também percam na rebarba junto com ele o mandato. Outra mudança é no financiamento das campanhas. Agora só as empresas vão poder doar para os candidatos. Isso vai acabar com o Caixa 2? Na minha opinião, isso não acaba com o Caixa 2, pode até agravar o problema do Caixa 2. No Brasil não há tradição quase nenhuma de doação de pessoas físicas. Então, vão ser poucos recursos de poucas pessoas e as campanhas continuam caras, menos caras do que antes, porém caras. É caro fazer programa de televisão, é caro fazer programa de rádio, é caro fazer pesquisas. Então, o grande X da questão nas eleições de 2016 é da onde que vai vir o dinheiro. Então, acho que a tendência é que alguns candidatos, não sei, não tenho como afirmar quantos, mas alguns candidatos vão recorrer a métodos irregulares e ilegais para financiar as suas candidaturas. Especialistas têm alertado para o risco de fraudes, como o uso de CPF laranja. Por que é tão difícil ter eleições limpas no Brasil? O Brasil tem uma cultura de eleições sujas, de eleições ilegítimas e não normais há muitos anos. Se você pegar um livro de história do Brasil, desde o Império, quando tinha as eleições eram sujas, na República Velha, isso foi melhorando, mas principalmente em centros menores, isso acontece muito, compra de voto, compra de cabos eleitorais, utilização abusiva de meios religiosos, de meios de comunicação, de meios políticos e econômicos para que alguns candidatos consigam o seu intento em ser eleitos. Infelizmente, a tradição brasileira é essa, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público tem feito um trabalho muito bom, mas o país é muito grande. O que esperar das eleições deste ano, que foi tão marcado por operações policiais como a Lava Jato? Isso não acaba desgastando a imagem que o político tem diante do eleitorado? Não acho que alguma operação ou outra vai fazer diferença no geral das eleições. Pode ser no caso de algum partido específico, algum candidato específico. Mas a insatisfação dos políticos é mundial. Em todos os países do mundo se verifica isso. Tivemos vários exemplos agora na Europa, nos Estados Unidos. E no Brasil não vai ser diferente. O fato é que no Brasil nunca houve uma identificação grande dos eleitores com partidos. O Brasil é o país com menor identificação partidária do mundo e é o país com menor número de filiados proporcionalmente no mundo. Então, a verdade é que o brasileiro só se interessa por política na seara eleitoral. Em que medida essas eleições municipais podem traçar cenários para a disputa de 2018? Sempre traçam cenários, né? Vitórias em grandes centros, não só São Paulo, Rio, em grandes capitais ou em grandes cidades que não sejam capitais, fortalecem candidatos que sejam hoje governadores ou senadores, ou inclusive prefeitos, para serem candidatos a governadores, ou de pessoas proeminentes da política brasileira para que sejam candidatos a presidente da República em 2018. O cenário para presidente da República com a Lava Jato está muito indefinido, ainda está muito cedo pensar nisso, mas está muito indefinido. Não temos a menor ideia quem vai ser candidato e quais partidos vão poder lançar candidatos diante desses escândalos. Então, as eleições municipais, principalmente nos grandes centros, podem influenciar as eleições de 2018 sem nenhuma dúvida. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Tem cerveja no fim de semana da TV Senado. Estreia neste sábado a mais nova edição do programa Município Brasil. O tema são as mudanças em estudo para a tributação do Supersimples. Bom, mas o que isso tem a ver com cerveja? Tem cerveja de chocolate, pimenta e até de erva mate. A primeira cervejaria artesanal brasileira é gaúcha, a Dado Beer, criada em 1995. Uma garrafinha dessa aqui custa cerca de R$20. 60% do preço, R$12, é para pagar impostos. IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, CMS, ISS. contribuição para a Previdência Social. Mas esse valor pode cair pela metade porque as microcervejarias vão entrar no Simples Nacional. Ele realmente facilita muito a vida das empresas, porque além da carga, a complexidade na contabilização no Brasil é muito alta, né? Pense dia 15. Pense dia 28. Pagar no dia 1º. Se passar, tem multa. Ufa, é muito tributo para administrar, né? Amanhã às 8 da noite, no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. São os horários do programa Município Brasil no fim de semana da TV Senado. E a gente encerra esta edição com uma seleção de imagens produzidas pelos fotógrafos da Agência Senado, com os momentos marcantes desta semana. Obrigado pela audiência e até a próxima.